Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui para a aula da perseverança do mês de agosto, né? Como nós tínhamos combinado anteriormente, nós iniciaremos agora uma série de aulas sobre os santos agostinianos, a começar pelo nosso pai, Santo Agostinho, né? A aula de hoje então será sobre Santo Agostinho. Desde o início do ano nós temos falado, né? Vale dizer que todas as aulas da perseverança estão no YouTube da catequese, tá? Catecismo Católico. O link está lá na descrição do grupo. Desde o início do ano nós temos falado sobre os santos e uma virtude própria, né, da vida de cada santo. Então nós falamos sobre Santa Inês e a pureza, a virtude da pureza.
falamos sobre São Francisco de Sales e a virtude da mansidão. Falamos também sobre São Pedro e a humildade. E hoje falaremos sobre Santo Agostinho e a busca da verdade. E a ideia agora é fazer uma série de aulas sobre os santos agostinianos. No mês que vem falaremos sobre Santa Mônica. E a partir, eu tenho usado como base, né, e continuarei a usar esta obra, né, do padre João Batista Lehmann, Na Luz Perpétua, né, que fala da vida dos santos. Essa edição em 2 volumes, então a cada dia fala sobre o santo de cada dia. Eu continuarei a usar esta obra, que é muito boa, mas a partir do mês que vem eu também utilizarei aqueles livretos que vendem aqui na secretaria, que também são muito bons, que falam dos nossos santos agostinianos, né? E eles, não há um volume próprio para Santo Agostinho, mas já para Santa Mônica há, e também os demais santos sobre os quais falaremos, inclusive a nossa padroeira querida Santa Madalena de Nagasaki, também teremos uma aula sobre ela, e os demais santos agostinianos, né? Então será bom para que nós possamos conhecer aí os homens santos da ordem agostiniana. Já houve recentemente, né, inclusive um ano em que se deu um destaque maior aqui na paróquia para estes santos, né? Inclusive nas pilastras, eu acho que agora não estão mais, mas nas pilastras da igreja eles ficaram em destaque durante um bom tempo. Então será bom para que nós retomemos o estudo da vida destes santos, né? E eu peço perdão pelo meu atraso, mas foi realmente... primeiro a gente teve que mudar a data da aula, né? Já tínhamos definido, eu e a Luísa, e aí a escola, né, lá onde os meus filhos estudam, Porto Real, vai ter a Manhã dos Pais no dia 19 de agosto. Então eu tive que mudar agora para o dia 12, para hoje, né? A Luísa não podia, e por uma questão de justiça eu dou preferência para ela. Ela está ali comendo açaí para o filho dela não nascer com cara de açaí. Aí, claro que eu não posso deixá-la longe da aula, não sei se for no último caso, né? Aí eu trouxe para hoje, e aí a minha esposa estava indo. Minha esposa também está igual a Luísa, em fase final de gravidez. Ela decidiu ir para a praia com as crianças. Eu estava até com meu afilhado lá em casa, eu falei para ele ir com ela, mas ela falou que daria tempo para eu ir. Realmente o café da manhã já tinha acabado 8 da manhã, eu fui com ela, e acabou que eu me enrolei um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Então primeiro vamos ler aqui o que diz o livro a respeito de Santo Agostinho. Tem bastante coisa. E aí depois nós falaremos um pouquinho desta questão da busca da verdade na Sagrada Escritura e na doutrina da Igreja, né? É dever do católico buscar sempre a verdade e viver segundo a verdade, né? Então vamos aqui, Santo Agostinho, que é tradicionalmente celebrado no dia 28 de agosto, né? Morreu no ano de 430, e ele é bispo, né? E doutor da igreja, e também fundador da ordem agostiniana. Então vamos ler aqui e comentar a vida. Ele nasceu no ano de 354, né, no século IV, e morreu no ano de 430, no século V. Tão grande é a glória que Santo Agostinho adquiriu pela sua conversão, santidade de vida, e não menos pelos seus escritos, que mais de 150 congregações religiosas quiseram ter a honra de combater sob a sua bandeira, e que reconhecem Santo Agostinho como fundador e pai. Tagaste, cidade da Numídia, ao norte da África,
que hoje é a Argélia, né? Era lugar tão insignificante que talvez tivesse ficado completamente desconhecido se não fosse a terra de Santo Agostinho. O pai deste era funcionário público e gozava de geral estima, pois era homem correto e leal. Chamava-se Patrício. Deus deu-lhe a graça da conversão ao cristianismo pouco antes da morte. Isso a gente vai talvez falar um pouco mais quando comentarmos a vida de Santa Mônica, mas vejam que o pai de Santo Agostinho, Patrício, ele era um homem correto e leal, mas parece que era um homem que tinha um irascível muito forte, um homem de gênio forte, e graças às orações de Santa Mônica também se converteu no leito de morte e foi batizado, então também se salvou. Agostinho nasceu aos 13 de novembro de 354. Sua mãe Mônica, santa mulher, procurou dar ao filho uma educação correspondente à sua fé religiosa. Grande, porém, foi o desgosto que teve ao ver que baldados lhe foram os esforços em conservá-lo no caminho do temor de Deus. Bem cedo, Agostinho, esquecendo-se dos conselhos da mãe, caiu na escravidão do pecado. Como mais tarde teve a nobre franqueza de confessar perante Deus. Causa desses desvarios, ele mesmo disse ter sido a leitura de maus livros. Então vejam que ele teve, para se desviar, né, do caminho da verdade e cair no pecado, houve a influência de mais leituras, né? Então, O problema de hoje não é uma coisa nova. Exatamente, uma vida intelectual desviada. Até a idade de 15 anos fez os estudos em Madaura. Falta de recursos obrigou a interromper a frequência da escola e voltou para Tagaste, onde permaneceu até que o pai tivesse conseguido os meios necessários para poder continuar e terminar o curso em Cartago. Todos elogiavam a Patrício pelo interesse que mostrava em proporcionar ao filho ocasião de fazer um curso brilhante nas escolas superiores. Meu pai, assim se exprime Agostinho, fez tudo para me adiantar neste mundo. Pouco se lhe dava, porém, de saber se eu era casto, contanto que fosse eloquente. Durante esse tempo, na idade de 16 anos, Agostinho se entregou de corpo e alma aos prazeres mais abjetos e vis, invejando os companheiros, quando se ufanavam de indignidades por eles praticadas, que não lhe tinha sido possível. O tempo que passou em Cartago foi a época mais triste de sua vida. Lá teve um filho, fruto do pecado. Agostinho deu-lhe o nome de Adeodato. Indescritível era a tristeza e dor que a mãe experimentava, sabendo o filho em estado tão lastimável. Essa dor ainda redobrou quando soube que Agostinho se tinha filiado à seita dos maniqueus. Então vejam que ao mesmo tempo ele se entregava a uma vida carnal, né, desordenada na questão da impureza e possivelmente atrelada a isso também da gula e outras questões relacionadas a isso, né? Mas também continuava essa questão de uma vida, por mais que ele já buscasse a verdade nessa época, né? Isso sempre foi algo notório, um homem muito inteligente e que honestamente buscava a verdade, mas ele estava em maus caminhos, né? Em más doutrinas, e nesse caso no maniqueísmo, né? na seita dos maniqueus. Mônica chorou como se tivesse perdido o filho pela morte. No entanto, não cessou de rezar pelo apóstata
e pediu a pessoas piedosas das suas relações que unissem as orações às dela, para obter a graça da conversão de Agostinho. Vale dizer que nessa época ainda não era uma prática tão comum da igreja, já existia a prática do batismo de crianças, né? Mas isso não era tão definido como é hoje, né? Que praticamente todas as famílias batizam os seus filhos ainda bebês, né? Naquela época isso já acontecia, mas em alguns casos, como foi o caso de Santo Agostinho, Santa Mônica optou por não batizá-lo, e ele próprio a critica no livro das Confissões por isso, né? Apesar de elogiá-la muito de uma forma geral e dizer que ela era uma santa, que de fato era, ele de alguma maneira reclama do fato, com razão, diga-se de passagem, dela ter escolhido não batizá-lo, mas é porque naquela época a confissão não era como é hoje, né? Naquela época muitas pessoas tinham medo até de se batizar, no caso de adultos. Foi o caso até de Constantino, por exemplo. Constantino, que estava longe de ser um modelo de católico, decidiu se batizar no leito de morte, o que não era incomum naquela época, porque as penitências que eram dadas para pessoas que confessavam pecados graves eram muito severas, de maneira que muitas pessoas confessavam uma vez na vida. Hoje já há uma prática da confissão muito diferente, né? Nós podemos confessar com muito mais frequência. Graças a Deus a igreja discerniu melhor esta questão do sacramento. A disciplina aplicada ao sacramento da confissão hoje é melhor, eu diria, né? E de maneira que isso até reflete no sacramento do batismo, porque o que acontecia naquela época era essa discrepância. Muitas pessoas tinham receio de se batizar porque elas tinham receio de cair num pecado grave depois do batismo e ficar ali toda uma vida em penitência até a morte, digamos assim, que elas só poderiam voltar, né, a se confessar quando estivessem ali no leito de morte. Nesse caso sim, elas tinham que se afastar durante um bom tempo do próprio sacramento da Eucaristia. Era uma prática da época, mas isso no caso de pecados graves, né? Não era evidentemente qualquer pecado, né? Eram pecados graves. Acho que, por exemplo, no nosso mundo de hoje tão desordenado, são pecados que não são incomuns, como, por exemplo, adultério, a fornicação, pecados contra a pureza. Então, é evidente que aquela disciplina não era melhor, mas é só para explicar por que uma santa mulher como Santa Mônica decidiu não batizar o seu filho, porque ela tinha medo que ele caísse num pecado mortal e ela preferiu que ele fosse batizado já com uma idade mais avançada. Mas no livro das Confissões, Santo Agostinho de alguma maneira reclama disso, porque ele, que é inclusive chamado de doutor da graça, né? Porque ele foi muito brilhante na sua teologia a respeito da graça de Deus, e foi inclusive o doutor da igreja que combateu a heresia do pelagianismo com mais maestria. Ele sabia que se ele tivesse sido batizado, ele receberia graças, né, que ele não recebeu, e isso, claro, que favoreceu ele ter caído nessa vida de pecado que infelizmente ele caiu. Mas é claro, né, quantas pessoas batizadas, né, até o meu caso, infelizmente, né, quantas pessoas batizadas acabam por ter uma juventude depravada, uma juventude afastada de Deus, né? Nós recebemos muitas graças no batismo, mas em alguns casos, infelizmente, quantos batizados nós temos hoje que estão afastados da igreja até hoje, né? Mas no caso de Santo Agostinho, certamente, ele teria muitas graças que ele não teve para resistir, né, a essas tentações que ele teve, tanto no campo intelectual, quanto no campo propriamente moral. Mas isso foi só um parênteses, né? Vamos continuar aqui. No entanto, não cessou de rezar pelo apóstata e pediu a pessoas piedosas das suas relações que unissem as orações às dela,
para obter a graça da conversão de Agostinho. Isso é só também para observar que a palavra apóstata aqui ela é um pouco imprópria, porque o apóstata é aquele que perde a fé. Ele não tinha nem entrado na igreja ainda, porque ele não era batizado, então ele não era propriamente um apóstata, ele era um pagão na realidade. Este parecia ficar dia a dia mais orgulhoso e tornou-se completamente inacessível aos rogos de sua mãe. 9 anos passou Agostinho nas trevas do erro herético. Mônica teve uma comunicação de Deus que lhe garantiu a conversão do infeliz filho. Agostinho, entretanto, abriu em Tagaste e mais tarde em Cartago um curso de retórica. Era um horizonte muito estreito para a sua ambição sem limites. Tinha por ideal adquirir fama mundial. Foi o que o fez embarcar para a Itália. Mônica tudo fez para dissuadi-lo desse plano, ou pelo menos alcançar que a levasse em sua companhia. Agostinho, para se livrar das importunações da mãe, fingiu levar um amigo até as embarcações enquanto ela se hospedava durante uma noite num albergue perto do porto. Mônica passou a noite toda em oração e pranto, e quando chegou o dia, Agostinho já se achava em alto mar em demanda de Roma. Chegado à cidade eterna, caiu gravemente doente. Logo que se restabeleceu, lecionou retórica, e essas preleções tiveram grande afluência. Na mesma ocasião, achava-se em Roma uma comissão da cidade de Milão para pedir ao prefeito Símaco um lente de retórica. Agostinho, por meio de proteção dos amigos maniqueus, conseguiu a preferência entre vários concorrentes e seguiu para Milão. Uma das primeiras visitas que lá fez foi ao santo bispo Ambrósio, que o recebeu com toda a cordialidade. Foi Deus quem guiou os passos do jovem que, sem o saber, já se achava nas malhas da graça divina. A amabilidade com que Ambrósio o tratava, a caridade que encontrava e principalmente a eloquência arrebatadora do santo bispo fizeram com que o coração de Agostinho se abrisse ao conhecimento da verdade. Se antes era de opinião que contra as provas do maniqueísmo não havia argumentação, as prédicas de Santo Ambrósio desfizeram essa pretensão. Pouco a pouco conheceu que o sistema da heresia apresentava grandes lacunas e o espírito finalmente se lhe entregou à força da verdade. Agostinho pediu para ser inserido na lista dos catecúmenos. Catecúmenos são aqueles que vão ser batizados, né? A etimologia da palavra catecúmeno é aquele que escuta, mas no caso aqui são aqueles que são batizados na solene vigília pascal. Nessa época aqui, tradicionalmente na igreja, os adultos são batizados no sábado santo, né? No sábado de aleluia. Sabendo quanto a mágoa no passado causara à mãe, previa o grande prazer que lhe causaria a notícia de sua conversão. Mônica, de fato, veio a Milão, mas nenhuma demonstração deu de satisfação por ter o filho deixado a heresia. Para Agostinho mesmo seguiram-se ainda dias de graves lutas internas, pois eram precisas resoluções hercúleas para quebrar os grilhões de maus hábitos, adquiridos em longos anos, e deixar-se levar unicamente pelo suave impulso da graça divina. Em certa ocasião recebeu a visita do amigo Ponticiano, que lhe contou a vida de Santo Antão. Foi a hora da graça triunfar. Agostinho confessa que, ao conhecer a vida do grande eremita, ficou profundamente comovido, e tão forte foi esta comoção que se viu tomado de verdadeiro horror do pecado. Não foi só isto. Deus interveio diretamente na história desta conversão célebre. Quando um dia Agostinho se achava à sombra de uma figueira, ouviu perfeita e distintamente as palavras: toma e lê. Instintivamente abriu o primeiro livro que se achava à mão. Eram as Epístolas de São Paulo. Abrindo, topou com os versos: caminhemos como de dia, honestamente, não em
glotonarias, que é a gula, e borracheiras, não em desonestidades e dissoluções, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não façais uso da carne em seus apetites. Romanos 13:13. Tendo lido isto, não quis prosseguir. Fez-se-lhe luz na alma. A tristeza estava-lhe transformada em alegria e, tomado dessa alegria, procurou o amigo Alípio, fazendo-o participante de sua satisfação. Alípio abriu o livro e leu adiante as palavras que Agostinho não tinha visto. Ao que é ainda fraco, na fé, ajudai-o. Romanos 14:1. Apoderou-se também de Alípio grande comoção que o levou a acompanhar Agostinho na conversão. Não tardaram a levar a Santa Mônica esta boa nova. O coração da pobre mãe transbordou de alegria quando a recebeu e ouviu de que modo se realizara a transformação no coração do filho. Deus tinha-lhe afinal ouvido a oração e não só isto. A conversão de Agostinho dera-se de maneira tão extraordinária como nunca poderia esperar. Como estivessem próximas as férias, Agostinho ficou em Milão, continuando as preleções. Depois, em companhia de sua mãe, de Navígio, seu irmão, a Deodato, seu filho, e Alípio, retirou-se para a casa de campo de um amigo, a fim de preparar-se para o santo batismo. Recebido este, renunciou a tudo que é do mundo, riqueza, dignidades e posição. O único desejo que tinha era de servir a Deus, sem restrição alguma, e para poder pô-lo em prática formou uma espécie de congregação composta de amigos e patrícios, que já se achavam em sua companhia. Mônica cuidava de todos como se fossem filhos. Havia ainda uma dificuldade: achar um lugar onde pudessem, como desejava, viver em comunidade. Resolveram voltar à África. Quando chegaram ao porto de Óstia, morreu Mônica, que Agostinho lá sepultou. Tendo chegado a Tagaste, vendeu todos os bens em benefício dos pobres. Escolheu um lugar perto da cidade, onde durante 3 anos levou com os companheiros uma vida igual à dos primeiros eremitas do Egito. Negócios urgentes chamaram-no a Hipona. Bispo daquela cidade era Valério. Em diversas ocasiões se dirigiu aos diocesanos, expondo-lhes a necessidade de ordenar sacerdotes. O povo, conhecendo as virtudes e talentos de Agostinho, o propôs ao Antístite como candidato digno. Embora Agostinho relutasse, alegando indignidade, Valério conferiu-lhe as ordens maiores. Uma vez sacerdote, Agostinho pediu ao prelado licença para fundar um convento em Hipona, e para esse fim Valério lhe deu um grande terreno nas proximidades da igreja. Muitos outros conventos ainda se fundaram na África setentrional e Agostinho, com razão, é considerado fundador e organizador da vida monástica. Em 395, a pedido e insistência do bispo Valério, foi Agostinho sagrado bispo. A nova posição não mais lhe permitia a permanência no convento. Para não perturbar a vida monástica com as frequentes visitas que havia de atender, transferiu a residência para uma outra casa, onde foi viver em companhia de sacerdotes, diáconos e subdiáconos. Naquela pequena comunidade reinavam os costumes dos primeiros cristãos. A ninguém era permitido ter propriedade. O que possuíam servia à comunidade. Ninguém era admitido que não se ligasse pela promessa de sujeitar-se a esse regulamento. A mulher era vedada a entrada. Nessa proibição estava a própria irmã de Agostinho, que era viúva e superiora num convento de religiosas. Se o munus pastoral lhe impunha a visita a uma pessoa do outro sexo, fazia-se acompanhar por um dos sacerdotes. Os escritos de Agostinho dão testemunho do seu amor a Deus, da sua humildade, vigilância e zelo apostólico.
Morreu como viveu, pobre no ano de 430. Grandes, porém, são os tesouros espirituais que deixou a Igreja nos seus livros, que apresentam eterno valor. Por uma especial providência, aconteceu que no grande incêndio que os vândalos causaram na tomada de Hipona, fossem poupadas a igreja e a biblioteca do grande bispo. Aí tem aqui algumas reflexões, né, que são colocadas em letra menor. Santo Agostinho converteu-se na idade de 33 anos. De grande pecador que era, transformou-se em grande penitente santo. Se tua vida passada apresentar os mesmos traços da vida de Santo Agostinho, antes da conversão, procura imitá-lo também na penitência e no zelo de salvar tua alma. Segunda reflexão. Santo Agostinho prorrogara a conversão sem por muito tempo achar coragem de mudar de vida. Mas uma vez que se resolver a abandonar o caminho do pecado, não mais voltou atrás, ficando firme nos bons propósitos. Se ainda hesitares em fazer penitência, toma como Santo Agostinho uma firme resolução de emenda. Converte-te, faze penitência e persevera nela. Terceira reflexão. A conversão de Santo Agostinho foi o resultado da audição das prédicas de Santo Ambrósio e da leitura das epístolas de São Paulo. O pecador que despreza a audição da palavra de Deus e a leitura de livros espirituais está bem longe da conversão. Quarta reflexão. Santo Agostinho, para a maior humilhação, escreveu e publicou a própria confissão. Se estiveres em pecado, por que não te animas a fazer uma boa confissão? Lembra-te da palavra do mesmo Santo Agostinho que diz: se sem confissão tua vida está bem oculta, isto é, se encobres teus pecados e não os confessas, sem confissão serás condenado. Quinta reflexão. Santo Agostinho, vendo-se tão escravo da paixão, chegando quase a descrer da possibilidade da conversão, encheu-se de coragem com o exemplo dos santos. Eles se salvaram, por que não hei de salvar-me também? Dizia, e com a boa vontade e com a graça de Deus conseguiu livrar-se dos terríveis liames do pecado. A mesma experiência fazem todos aqueles que sinceramente procuram o caminho da conversão. Então, vejam, de fato um conteúdo maravilhoso e até bem extenso, talvez o maior aqui de todos os santos que nós já tratamos com base neste livro, né? Santa Inês, Santo Francisco de Sales e São Pedro, talvez até tão grande ou até maior do que o conteúdo de São Pedro, príncipe dos apóstolos. Está aqui, ó, Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Atravessaste, Senhor, o meu coração com uma seta de amor tão penetrante que, bem metida no peito, ficou abrasado o ferro dentro da ferida. Então, haveria muitos aspectos, né, para tratar da vida de Santo Agostinho. Essa questão da graça é muito importante, né? As frases, né, de Santo Agostinho chamam muito a atenção, né? Tem muitas frases, né? Às vezes as pessoas até atribuem frases demais a Santo Agostinho, às vezes frases que nem são dele, né? Tem aquela lá dos funerais, né, que as pessoas leem, que o Frei João até já disse que não é de Santo Agostinho. Até dizem, né, que se tiver na dúvida de quem falou determinada coisa, desde que seja boa, né, claro, atribua a Santo Agostinho, mas é claro que é só uma brincadeira. Mas a medida do amor é amar sem medida, né? Mas, por exemplo, essa questão da graça, né, é tão belo quando ele falando da castidade, né, ele que teve tantas dificuldades com a continência, né? Ele ao falar da continência, que é a pureza, que é a castidade,
ele diz para Deus, né? Tu me pedes a continência, né? Tu me pedes a castidade. Aí ele diz assim para Deus, e isso vale para tudo, né? Vale para qualquer virtude, né? Dá-me o que me pedes e me pede o que quiseres, né? Ou seja, dá-me a graça, né? Do que o Senhor me pede, dá-me a graça de fazer o que o Senhor me pede e me pede o que quiseres. E isso a gente pode dizer para Deus com relação a qualquer coisa, né? Sermos humildes diante das nossas dificuldades, né? Irmos para talvez diante do sacrário, né? Ou mesmo nos oratórios que nós temos em casa, nos crucifixos, diante das imagens de Nossa Senhora, de São José, dos santos das nossas devoções, santos da nossa devoção, e dizermos isso para Deus, né? Tu me pedes determinada coisa, né? Que eu reconheço que eu não consigo fazer, dá-me o que me pedes, né? E me pedes o que quiseres, né? Então realmente é um santo muito grande, né? Eu falava isso acho que na aula de ontem da catequese, o Padre Paulo Ricardo, sempre que ele faz uma homilia sobre Santo Agostinho, ele o coloca entre os 3 maiores doutores da igreja. O Padre Paulo até coloca na ordem como o segundo maior, né? Ele coloca São Paulo como o primeiro maior doutor da igreja, né? Depois Santo Agostinho e depois Santo Tomás de Aquino, né? Por mais que muitos digam que o maior é Santo Tomás, né? Porque Santo Tomás, como ele foi o que viveu por último, né? Ele alcançou ali na sua teologia, na sua filosofia, ele alcançou ali um cume, né? Isso é inegável. Mas sob outra ótica realmente é difícil fazer o que São Paulo fez, né? Então Santo Agostinho realmente é muito grande, né? E o aspecto que eu queria ressaltar aqui é a busca da verdade, porque Santo Agostinho sempre esteve aberto à verdade, né? Por mais que ele tenha vivido em caminhos muito sombrios, né? E essa reflexão é muito interessante, né? Uma das reflexões que estão aqui é uma que eu me faço às vezes, né? Santo Agostinho converteu-se na idade de 33 anos, de grande pecador que era, transformou-se em grande penitente e santo. Se tua vida passada apresentar os mesmos traços da vida de Santo Agostinho antes da conversão, procura imitá-lo também na penitência e no zelo de salvar tua alma, né? Santo Agostinho é um santo que a gente facilmente se identifica com a vida dele antes, né? O difícil está a gente se identificar com a vida depois da conversão, né? Mas ele é um santo que nós temos essa facilidade, né, de nos identificarmos com a vida que ele teve, né? Essa vida de uma juventude perdida, depravada, e no caso dele, tanto no âmbito intelectual como no âmbito carnal, né? Mas a aula de hoje vai se centrar mais no âmbito intelectual, né? Porque justamente eu falei da pureza na aula sobre Santa Inês, então eu pensei, não vou falar novamente sobre a pureza, né? Com Santo Agostinho, seria muito apropriado, mas como eu já tinha falado na aula sobre Santa Inês, eu pensei em falar mais sobre a busca da verdade, porque nós vivemos num mundo em que mais doutrinas são difundidas, né? Mas isto não significa que as pessoas não estão a buscar a verdade. Esse é o ponto, né? Algumas de fato não estão, né? Algumas são servas de Satanás, né? Não é só o Lula que é servo de Satanás, né? Tem muitos servos de Satanás aí à solta que estão... Satanás é o pai da mentira, né? Então todos aqueles que estão por aí afora para difundir a mentira são servos de Satanás, né? São filhos de Satanás, porque servem a mentira, né? E o católico ele deve
buscar a verdade, né? Servir porque nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. E um traço de Santo Agostinho, por mais que ele tenha se envolvido com mais doutrinas, e especificamente, de maneira especial, a doutrina, a heresia, né? A má doutrina dos maniqueus, ele aderiu à seita dos maniqueus, ele sempre buscou a verdade, ele sempre foi honesto intelectualmente, né? Ele sempre esteve em busca da verdade. E esse é um ponto muito importante. Nós precisamos estar sinceramente em busca da verdade. Por isso aqui eu gostaria de relembrar aqui, né, a perseverança ela já está num momento após, né, a catequese ordinária, né? Temos aqui um aluno meu da turma de sexta, né, ele perguntou para mim ontem se ele podia vir hoje. Eu até falei que eu não brinquei com ele que eu não o expulsaria da aula, mas tem alunos aqui de turmas anteriores, né? Tem um afilhado meu aqui que nem é da catequese, então assim, a perseverança ela é aberta para todos, né? Mas aqui a gente vai relembrar pontos que nós já demos, né, na catequese, né? E eu gostaria de relembrar o 8º mandamento, né? Não levantarás falso testemunho, né? Então, eu gostaria de relembrar esta busca da verdade, né? A parte positiva do mandamento, né? Que está lá no catecismo a partir do parágrafo 2464, 2464. Quem não trouxe o catecismo não tem problema, pode anotar, botar lá no WhatsApp. O WhatsApp tem agora um recurso maravilhoso que você pode mandar mensagem para você mesmo, né? O recurso do esquizofrênico, né? Eu agora parei de incomodar a minha esposa com as homilias do Padre Paulo, né? Que eu tinha que ficar mandando para ela antes de distribuir, e ela ficava ameaçando me bloquear. Imagina, ser bloqueado pelo cônjuge no WhatsApp, né? Só faltava essa, né? Aí agora não tem esse risco, né? Porque eu não mandava só homilia, tudo que eu queria gravar eu mandava para ela durante o dia, né, que eu recebia e achava interessante. Agora não tem esse risco, agora eu mando para mim mesmo, né? Aí fica lá 2464 até o 2474, para que a gente entenda essa virtude de Santo Agostinho, que a gente poderia dizer que é a virtude da veracidade, né? A virtude de viver segundo a verdade, né? De buscar a verdade, que é uma virtude que está muito em falta hoje, né? Hoje os nossos filhos, eles são, quando eu digo os nossos filhos, a geração atual, né? A geração das crianças, dos adolescentes, né? Eles são ensinados a não crer na verdade, né? Eles são ensinados a não buscar a verdade, mas há algo dentro deles, né? Deus inscreve no coração do homem uma busca por ele, né? Então a busca pela verdade, ela está inscrita no coração do homem, né? E isso era notório em Santo Agostinho. Então vamos lá, ler aqui no catecismo. O 8º mandamento: não apresentarás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo 20:16. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Mateus 5:33. O 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem por palavras ou atos a recusa de abraçar a retidão moral. São infidelidades fundamentais a Deus e, neste sentido, minam as bases da aliança. Aí tem aqui o primeiro item: viver na verdade. Essa palavra é muito bela.
viver na verdade. Buscar a verdade no sentido de viver na verdade também. Então, não é algo simplesmente intelectual, né? Entendam o que eu direi aqui. É intelectual também num sentido existencial, né? Num sentido de coerência de vida, né? Eu não posso aqui cair também num intelectualismo simplesmente e não ter uma vida coerente com a verdade que eu professo, né? Com a verdade na qual eu creio, com a verdade que eu anuncio. Achei até bonito ali, acabei de ver que botaram ali os mandamentos, o credo, né? Os mandamentos, é muito bom, botaram o vinho Espírito Santo ali, a oração. O Antigo Testamento atesta: Deus é fonte de toda a verdade, sua palavra é verdade. Provérbios 8, 7, segundo livro de Samuel 7, 28. Sua lei é verdade. Salmo 119, versículo 142. Tua fidelidade dura por todas as gerações. Salmo 119, versículo 90. Uma vez que Deus é veraz, Romanos 3, 4, os membros de seu povo são chamados a viver na verdade. Mais uma vez o Salmo 119, versículo 30. Em Jesus Cristo a verdade de Deus se manifestou plenamente. Cheio de graça e verdade, Ele é a luz do mundo. João 8,12. É a verdade. Aquele que crê nele não permanece nas trevas. O discípulo de Jesus permanece em sua palavra para conhecer a verdade que liberta. João 8,32. E santifica. Seguir a Jesus é viver do Espírito da verdade, que o Pai envia em seu nome e conduz a toda a verdade. João 16,13. Jesus ensina a seus discípulos o amor incondicional da verdade. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Mateus 5,37. O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e testemunhá-la. É postulado da própria dignidade que os homens todos, por serem pessoas, se sintam por natureza impelidos e moralmente obrigados a procurar a verdade, sobretudo a que concerne a religião. São obrigados também a aderir à verdade conhecida e a ordenar toda a vida segundo as exigências da verdade. Esse é um documento do Concílio Vaticano II, a Dignitatis Humanae. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu imagino que seja assim. Deixa eu só confirmar aqui. DH. É a Dignitatis Humanae. É um documento até que não é dos melhores documentos do Concílio Vaticano II, mas essa citação aqui, ela é particularmente muito boa. Ela é particularmente muito boa. Eu vou até ler novamente. É postulado da própria dignidade que os homens todos, por serem pessoas, se sintam por natureza impelidos e moralmente obrigados a procurar a verdade, sobretudo a que concerne a religião. São obrigados também a aderir à verdade conhecida e a ordenar toda a vida segundo as exigências da verdade. Então vejam que, por natureza, por sermos humanos, por sermos pessoas, nós somos moralmente obrigados a buscar a verdade, a procurar a verdade e de forma especial a verdade no que se refere à religião. Qual é a verdadeira religião? E isso é algo que no caso da catequese
O ordinário é algo que eu falo quase toda a aula para os alunos, porque hoje a gente vive num ambiente de relativismo religioso, né? Indiferentismo religioso. Então, especialmente para os alunos da catequese ordinária, e esse é um documento, eu falei da Dignitatis Humanae e eu me explico por que é um documento que tem os seus problemas, né? Porque é um documento que vai falar da liberdade religiosa, né? Essa parte que é colocada aqui no catecismo está muito boa, mas é um documento problemático justamente na parte que fala da tal da liberdade religiosa. Se vocês pegam, por exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, o que está escrito lá? Que o homem, ele tem... Não, esse é um problema, o poder emana do povo, mas na realidade o poder emana de Deus. Mas isso aí já é outra coisa. O que eu estou dizendo é que lá na Constituição do Brasil, que é uma Constituição liberal, e o liberalismo é um erro condenado pela Igreja Católica infalivelmente, exatamente, e anteriormente da Revolução Protestante, lá vai estar dizendo o que no artigo 5º, se eu não me engano, inciso 6º, que o homem ele tem o direito de professar qualquer religião, e isso é um erro. Aqui está dizendo justamente o contrário. O homem ele não tem o direito de professar qualquer religião, ele tem o dever de buscar a religião verdadeira e de aderir a ela. E esse dever é diante de Deus. Então não faz o menor sentido diante do Estado brasileiro, se diante de Deus eu tenho o dever de buscar a verdade e na medida em que eu conheço a verdade, aderir a ela, como é que diante do Estado brasileiro que está abaixo de Deus eu vou ter o direito de aderir a qualquer religião? Não faz o menor sentido. Então vejam como há toda essa noção que nós temos hoje de Estado laico, um Estado que não tem que não reconhece a verdadeira religião, né? Essa que é a questão. Uma sociedade que não reconhece qual é a verdadeira religião, isso é totalmente desordenado. Na medida em que uma pessoa individualmente considerada, ela deve reconhecer qual é a verdadeira religião, que é a religião católica, de forma que todas as outras são falsas, só ela é a verdadeira, porque a religião católica foi e é a religião fundada pelo Deus verdadeiro, o Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, e no caso, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho que se fez homem e fundou a Santa Igreja Católica, ela é a religião verdadeira, fundada pelo Deus verdadeiro. E isso deve ser reconhecido por um homem individualmente considerado e por uma sociedade, que é uma reunião de homens. Isso é uma coisa óbvia. Se um homem tem que reconhecer isso, tem o dever de reconhecer, uma família tem que reconhecer, uma sociedade tem que reconhecer. Então não tem sentido dizer que o Estado é laico. É claro que não. O Estado tem que reconhecer a religião verdadeira. Então, notem como o ambiente, o ar que nós respiramos, não é esse ar-condicionado aqui que está bem agradável, o ar que nós respiramos é um ar contaminado, é um ar liberal. Então, nós crescemos num ambiente de relativismo religioso, de indiferentismo religioso, num ambiente liberal. Se eu chegar ali no shopping e começar a falar ali naquele palquinho ali, eu saio de camburão ali, talvez, no meio da tarde. Então, não adianta eu chegar ali agora. É melhor eu convidar as pessoas para virem aqui para a catequese, para passar um ano aqui estudando o catecismo. Talvez seja mais eficaz, ou em algum outro ambiente. O fato nós temos um dever de buscar a verdade e nós seremos cobrados por Deus no momento da nossa morte. Não existe relativismo religioso, não existe indiferentismo religioso, não existe essa noção de
por exemplo, que os espíritas muitas vezes defendem que todos os caminhos levam a Deus. Isso não existe. Quando nós estivermos no nosso juízo diante de Deus, Ele vai nos cobrar se nós buscamos a verdade em todas as coisas, mas especialmente em matéria religiosa. Quem é o Deus verdadeiro? Qual é a religião verdadeira, né? Qual é a verdadeira fé? E na medida em que eu chego à verdade, eu devo aderir a ela. Vejam o que está escrito aqui: são obrigados também a aderir à verdade conhecida e a ordenar toda a vida segundo as exigências da verdade. Eu tenho que mudar de vida. E isso é claro que não acontece de uma hora para outra. Nós lemos, por exemplo, a vida de Santo Agostinho, nem com ele foi assim, de um momento para outro. É claro, no caso dos grandes santos, as conversões, como foi o caso de São Paulo, que eu citei na aula de hoje, são conversões assim, mais impressionantes, né? Mas muitas vezes nas nossas vidas são mudanças mais graduais, mais sofridas, mas eu tenho que ter desde o início, aquele desejo de ordenar toda a minha vida, mudar de vida, segundo as exigências da verdade. Então, essa é a inspiração que eu queria que nós tivéssemos em Santo Agostinho. Ele sempre buscou a verdade, sempre buscou. E quando ele a conheceu, ele aderiu a ela e ordenou toda a vida segundo as exigências da verdade. É isso que nós devemos fazer. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, nós precisamos ensinar isso para as pessoas amadas, né? Para as pessoas que nós amamos, né? Existe a verdade, né? E a verdade é uma pessoa, né? Acima de tudo, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A verdade é uma pessoa. A verdade se fez carne e habitou entre nós, né? Nós devemos crer nisto. A verdade, como retidão do agir e da palavra humana, tem o nome de veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou a veracidade é a virtude que consiste em se mostrar verdadeiro no agir e no falar, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca, quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. Isso é uma citação de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. A virtude da verdade devolve ao outro o que lhe é devido. A veracidade observa um justo meio entre aquilo que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Implica a honestidade e a discrição. Por justiça, um homem deve honestamente a outro a manifestação da verdade. Mais uma vez, Santo Tomás na Suma Teológica. O discípulo de Cristo aceita viver na verdade, isto é, na simplicidade de uma vida conforme o exemplo do Senhor, permanecendo em sua verdade. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. E aí vem a segunda questão, né? Tem a busca da verdade, que é o primeiro ponto, e tem o testemunho da verdade. Nós temos o dever moral de buscar a verdade, aderir à verdade, ordenar a existência completamente à verdade conhecida, mas também nós não podemos guardar a verdade para nós, né?
Nós temos que dar testemunho da verdade. Eu fiz a brincadeira de ir ao shopping ali no palco, né, que às vezes tem uns showzinhos. Antigamente tinha um cover do Roberto Carlos que ia ali. Não chegava a ser um cover do Roberto Carlos, não, mas tinha um senhorzinho. Ainda tem? Mas então, eu falei isso brincando, mas assim, talvez não iremos, né, lá no palquinho do shopping por uma questão de eficácia apostólica, né, uma ponderação prudente de eficácia apostólica, mas também é dever moral dar testemunho da verdade, né? Nosso Senhor disse a Pilatos, eu vou ler essa passagem daqui a pouco, né? Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz, né? Então, nós temos que dar testemunho da verdade. É isso que está aqui no item 2, a partir do parágrafo 2471, dar testemunho da verdade. 2.4, eu ia te perguntar isso, 2.4.7. Então, não, antes eu estava lendo do 2464 ao 2470. Agora eu vou ler 2471 ao 2474. Então vamos lá, de 2464 a 71. A 2474. A 2474. Dar testemunho da verdade. Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. João 18:37. Cristão, não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor. 2 Timóteo 1:8. Nas situações que requerem a declaração da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco. A exemplo de São Paulo diante de seus juízes, ele deve manter a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Atos dos Apóstolos 24:16, né? Aqui é aquela situação que nós não podemos ser o cristão, né, o católico 007, né? Vocês sabem quem é o católico 007? É aquele que ninguém sabe que ele é católico, né? Ele é um espião, né? Disfarçado, ele não dá testemunho da verdade, não dá testemunho da fé. Ele parece que ele tem vergonha da fé. Não é porque a gente tem que se exibir, não é para botar uma melancia na cabeça, mas nós temos que dar testemunho da fé que nós professamos. Nós não devemos nos envergonhar, nós não podemos cair numa discrição pecaminosa, né? Nós devemos professar a nossa fé, anunciar o Evangelho, a boa nova do Evangelho, esse tesouro, né? Esse tesouro que nós encontramos, né? Hoje, por exemplo, assim, eu falo porque eu sou botafoguense, né? Eu sou líder do Brasileiro, né? A gente caminhou na Sul-Americana ao contrário do Flamengo, que infelizmente foi eliminado da Libertadores essa semana. Não, é assim. Infelizmente não. Felizmente foi eliminado. Não, mas eu agora... A gente está ficando velho, né? Os meus sobrinhos são flamenguistas, minha sogra, né? Então a gente vai torcer. Afim, né? Mas assim, o ser Botafogo já é uma coisa que eu vou anunciando, assim, ó, eu sou botafoguense, a gente vai anunciando para os outros. Agora, imagina o ser católico, o crer em Cristo, como é que a gente não vai anunciar que é algo muito maior, muito mais elevado, muito mais precioso? A gente não vai falar para ninguém isso, que a gente conhece nosso Senhor, que a gente tem essa graça de conhecer nosso Senhor, de conhecer essa verdade que mudou a nossa vida. O exemplo do Botafogo, assim, é só um exemplo banal de coisas assim tão menores que a gente de fato anuncia mesmo, concretamente, cada um naquilo que gosta, né? Para as pessoas específicas a gente fala, mas muitas vezes o ser católico, o conhecer a Cristo, a gente não fala.
infelizmente. Deixa eu falar, tem uma outra vertente também, que a busca da verdade, encontrar a verdade, é você não relativizar quando você escuta uma meia-verdade ou uma deturpação da verdade de outro católico, que se entende católico, você está no grupo. Eu acho que eu sofro um pouco com isso, é obrigação nossa trazer a verdade quando a gente escuta, mesmo sendo antipático. Sim. Né? Aí é a defesa da fé, né? Você, né? É a verdade. Então, eu acho que a gente que está num grupo de estudo, que está procurando, lógico, a gente não pode falar besteira, né? A gente achar que é pecar com soberba, né? Achar que a gente é dono da verdade. Mas, assim, tem coisas que são tão absurdas que a gente escuta, esse todo o caminho leva a Deus. Isso aí, não vi isso. Entendeu? Assim. É uma tristeza tão grande, né? Eu estou falando do nosso grupo, a gente está no grupo de casais, né? No círculo lá, então eu sou o mala, né? Porque muita gente vai no encontro de casal porque o casamento está ruim e acha que não, a gente foi no mesmo, Acho que vai tentar salvar. vai salvar o casamento, aquilo e tal. O nosso grupo é dos velhinhos, são as pessoas casadas há mais tempo, a gente está no grupo dos idosão, a gente está aí. Que é casado que é 30, 40. Exato. Então, a gente já está idoso mesmo, né? Já está. E assim, a gente escuta muita coisa, né? Dessa galera das mais antigas, do que eu fazia parte, né? Eu não era católico evangélico, eu era herege antes de me converter, né? Antes de ter a graça de encontrar a verdade. Eu era um herege. Oi? Então, assim, eu acho que a gente tem essa obrigação, né? Eu acho que a gente tem esse dever de ser o chato. Essa é a grande verdade. Eles têm o dever de ser o chato. Não é excesso. Não é excesso. Aí tem que ter piedoso, aí entra outras virtudes. Eu não tenho nenhuma delas. Eu sei que eu sou liberando. Eu sou chato. Eu não tenho nenhuma dessas virtudes, infelizmente. Eu venho pedindo a Deus com certeza. Aí entra a função franciscana com a mansidão. Exatamente. Ele faltou essas aulas. Tá no YouTube para se Tem que fazer assim. Não, isso na realidade é um desafio, mas você tem toda a razão. Você lembrou de uma coisa que eu acho até que está aqui no catecismo. O testemunho da verdade também compreende não apenas o anúncio, mas a defesa da fé, da verdade contra os erros. Tanto os erros, digamos, dos inimigos, né? Aí, claro, aspas na palavra inimigos, porque aqui estão efetivamente as pessoas que querem destruir a igreja com má intenção, mas também as pessoas que estão na ignorância, né? Que são a imensa maioria. Claro que existem as pessoas maliciosas, mas a imensa maioria são pessoas ignorantes. Mas aí são os inimigos externos, aqueles que estão fora, e também os internos, né? Aqueles que estão dentro. Mas aí vem também isso que é importante, e claro que a Val é que vai te ajudar nisso, né? Com aqueles chutes no calcanhar, os beliscões, as conversas em casa. Mas eu digo, aí vem o jeito de falar, né? Isso é que é o importante, mas você tem que falar mesmo. Mas eu te falo até pela minha experiência do encontro de casais, porque para mim o encontro de casais, eu até estou num momento de transição no encontro de casais, porque eu vivi uma experiência difícil no encontro, porque o meu círculo se esfacelou, só um casal perseverou, e até hoje eu me pergunto se fui eu que errei na condução do círculo por querer botar muita doutrina, ou se foi... Aí eu digo meu círculo, entre aspas, porque eu e a minha esposa que éramos os coordenadores, né? O único casal que perseverou, na realidade, é um casal que está aqui até como catequista, que é o Zé Américo, né? E a Bruna, que dá um suporte, assim como a Luísa dá na parte de secretaria da catequese. Não, mas o Zé Américo, ele era do meu círculo como coordenado. E o outro casal que perseverou por razões mais pragmáticas, aí eles não puderam ficar, mas foi um casal que perseverou. Mas os outros casais que eram, digamos, os pequeninos do círculo, nenhum perseverou. E até hoje, assim, eu não pequei por mansidão, não, eu fui manso. Mas eu não sei se até hoje eu não pesei demais na mão em termos de doutrina. Mas eu te digo assim, da minha experiência no encontro de casais, que
enquanto coordenado na sua posição, que eu sei que hoje você está no coordenado, você não é o coordenador do círculo. Muitas vezes, eu em geral, assim, por ser catequista, por já estudar a doutrina há muito tempo, eu sabia mais as coisas que as pessoas que estavam lá, então eu tinha que ficar ali silenciando muitas vezes e evitar sempre aquele tom professoral, né? Evitar o tom professoral, mas não deixar de falar, especialmente quando vem os absurdos, né? Não deixar de falar, mas também evitar a ira, né? Claro, evitar a ira e evitar um tom professoral, falar sempre num tom mais ameno, né? Mas isso é realmente um desafio que só com a graça de Deus mesmo, assim. E as esposas ajudam bastante, mas o SCC realmente ele é um movimento que a gente tem que apostar nele para trazer as pessoas. Ontem mesmo na turma de sexta veio um rapaz aqui que ele está sendo coordenado por um casal amigo meu. Ele chegou aqui na catequese e ele não era casado, ele vai casar, já está igual a vocês, né? Ele já marcou o casamento, assim, então assim, e agora já está fazendo a catequese, está super empolgado, amou a aula ontem, então assim, é um desafio mesmo, mas eu diria que a gente tem que, de alguma forma, até se infiltrar no SCC. Casais que têm doutrina, a aula está sendo gravada, mas casais que têm doutrina têm que se infiltrar no SCC e pedir essa graça da paciência. E quando ouvir essas baboseiras, tem que entender que as pessoas ali realmente são esses pequeninos do Senhor que falam por ignorância mesmo, e fazer uma correção fraterna. Já tem gente do nosso círculo que entrou na catequese. Ótimo. Maravilha. Eu tenho visto muita gente entrando, assim, eu só fico olhando lá, entrou no convite, tem muita gente entrando. Porque às vezes só a sementinha montada. Eu falei que alguém achou que eu falei besteira. Sim. E aquela realmente, eu falei, eu acho que às vezes eu estou deixando de ser uma católica de IBGE, então isso. Então esse rapaz ontem ele acabou de voltar para a igreja, ele falou assim, gente, eu descobri que eu estava no pecado, que eu não era casado. Ele falou uma coisa assim tão madura, eu descobri que eu estava no pecado, que eu não estava casado na igreja. Ele acabou de voltar para a igreja, ele falou um negócio assim tão maduro, eu fiquei só olhando, não falei nada, assim, eu só fiquei olhando para ele assim. O que incomoda é que as desculpas eles conhecem, elas cobravam. Eu fico assim, cara. Isso é tão. Não, mas você está certíssimo, tem que defender a verdade mesmo. Tem que defender. Agora, de repente, mais docinho. Come uma rapadura, uma bananada, mariola. Eu acho que a gente tem que defender. A Val é melhor. É bom que é de casar. Quando você começa a falar, ou quando eu tô alegre, sabe? Porque às vezes a pessoa tem consegue porque vai ser igreja católica de que é escravo. Aí você diz, não, mas tem uma nerveza, você tem noção. Exato. Você tem que mostrar esse outro lado. Você segue a regra, eu fico brincando comigo, né? Porque você sou nem você. Lá vem a Santa Luísa. Eu não sou santa, não. Mas eu vejo o amor, a mudança que eu tive. Então, eu tento passar a mesma coisa. Porque se a gente for, tipo assim, olha, não, porque eu vou domingo sim, domingo não, não sei o que, mas você compra todos os domingos, então, você compensar. Mas eu falo isso todos os dias. As coisas que você tem que sim. Não, mas a questão da missa de domingo não é um desafio, não. Tem que ir, é obrigação. Esse desafio é chato. Meu pai e minha mãe estão chegando lá. Eu indo na missa lá na igreja, perto da casa deles, quinta-feira. Agora, tem que ir domingo. Minha mãe confessou, comungou, então tem que ir domingo, mas todo domingo tem que ir à missa. É o preceito. É o mandamento de Deus, não sou eu, é o mandamento. Esse domingo, eu achei que o casal todo mundo assim, mas como é que você aguenta? Enjoado, trabalhando, não sei o quê, comendo isso, meu filho. Filho, graças ao domingo, meu filho. Uma horinha no domingo, se eu perder essa horinha, eu estou É exatamente isso. Aí todo mundo assim, mas você tem que, olha, faça isso, um mês, siga direitinho, vê se não precisa. Mas é mesmo, né? Pior que é verdade. É isso. A diferença que faz na vida da gente. Sim. Depois você
Aí continua aqui no 2472. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja os leva a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é a transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um ato de justiça que comprova ou dá a conhecer a verdade. Todos os cristãos, onde quer que vivam, devem manifestar pelo exemplo de vida e pelo testemunho da palavra o novo homem que revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo que os revigorou pela confirmação. Confirmação é a crisma. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. Deixai-me ser comida das feras, é por elas que me será concedido chegar até Deus. Essa é uma citação belíssima de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, enquanto ele era levado para Roma para ser martirizado, ele escrevia cartas, né, aos fiéis, né? Um bispo, né, um santo bispo da igreja primitiva. Com o maior cuidado, a igreja recolheu as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunharam a fé. São as atas dos mártires. Constituem os arquivos da verdade escritos em letras de sangue. Mais uma citação de Santo Inácio de Antioquia. De nada me servirão os encantos do mundo e dos reinos deste mundo. Melhor para mim é morrer para me unir por Cristo Jesus do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que morreu por nós que eu procuro. É a Ele que ressuscitou por nós que eu quero. Aproxima-se o momento em que serei gerado. Aí aqui é uma citação de São Policarpo de Esmirna, que é contemporâneo de Santo Inácio, foi discípulo de São João Evangelista. Eu vos bendigo por me terdes julgado digno desse dia e dessa hora, digno de ser contado no número dos vossos mártires. Guardastes vossa promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por essa graça e por todas as coisas eu vos louvo, vos bendigo e vos glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote, Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado. Por Ele que está convosco e com o Espírito vos seja dada a glória, agora e por todos os séculos. Amém. E aí, então, para a gente encerrar, vamos só iluminar a aula com algumas passagens do Evangelho. O Evangelho que mais fala da questão da verdade é o Evangelho de São João, né? Vamos falar aqui daquele diálogo primeiro de Nosso Senhor Jesus Cristo com Pilatos no capítulo 18 do Evangelho de São João, a partir do versículo 28, João 18, versículo 28, aquele diálogo belíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo com Pilatos, em que ele vai falar da verdade. Isso. João 18, a partir do versículo 28. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos: tomai-o e julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório e chamou Jesus e perguntou-lhe:
és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu, dizes isso por ti mesmo ou foram outros que to disseram de mim? Disse Pilatos, acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos, és, portanto, rei? Respondeu Jesus, sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Então, vejam, essa passagem ela é belíssima, até valeria uma meditação. Quem sabe vocês fazem uma meditação com base na... Isso é daquele diálogo do domingo de Ramos. Da paixão. Quem sabe vocês fazem uma meditação com base na aula de hoje, porque nosso Senhor diz, é para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? A pergunta mais apropriada seria, quem é a verdade? E a verdade estava diante dele, e ele não reconhecia, Ele veio para os seus e seus. não reconhecia a verdade que estava diante dele, como o próprio ato de lavar as mãos deixou bem claro que ele praticou logo depois. E aí voltemos alguns capítulos no próprio Evangelho de São João, capítulo 14, não poderíamos deixar de ler versículos de 1 a 6. Essa passagem é muito... Sim. Essa é conhecida. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais, e vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nosso Senhor é a verdade. Buscar a verdade, como fez o nosso pai Santo Agostinho, é buscar nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto é que, a rigor, quando a gente fala da vida intelectual, da vida de estudo e da vida de oração, da vida espiritual, não deveria ter nenhuma diferença entre elas. O ato de rezar, o ato de estudar, deveria ser um só ato, idealmente, se eu me sento, ou me recolho para rezar e para estudar,
é uma só busca, é a busca de Deus, é a busca de Nosso Senhor, é a busca da verdade. Então eu devo estudar em atitude de oração e devo rezar em atitude daquele que estuda, daquele que busca a verdade através do estudo. E aí eu não sou o Bolsonaro, mas nós temos que ler a passagem de João 8,32, né? Que é o lema da campanha, né? Vamos ler a passagem e um pouquinho o seu contexto, né? Vamos ler a partir do versículo 31. João 8,31. Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará, ou vos libertará. E vejam que a resposta dos judeus foi até uma réplica, né? Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, vejam que conhecereis a verdade vos libertará. Nestes tempos de angústia, né, que nós vivemos aí, sem assim nenhum alarmismo, né? Mas vivemos com uma certa ameaça, né, de um governo parcialmente, pelo menos autoritário, né? Mas deve nos consolar, independentemente das circunstâncias externas, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo, estar na verdade, é a fonte da verdadeira liberdade, né? Isso deve nos consolar, né? O que nos escraviza é o pecado, o que nos escraviza é o afastamento de Deus. Então, isso também deve nos consolar. E por fim, para encerrarmos de fato, é o prólogo do Evangelho de São João, né? Que também vai falar da verdade. No princípio era o Verbo, João 1, de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade.
João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então aqui, de alguma maneira, resume Santo Agostinho, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Nosso pai Santo Agostinho, que é o doutor da graça, né? A graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o doutor da busca da verdade também, que sempre buscou a verdade na sua vida, que Ele possa interceder por nós, para que nós sejamos humildes, né? E sempre recorramos à graça de Deus a cada dia, que nós reconheçamos que somos extremamente necessitados da graça de Deus para o menor dos atos, né? Que nós nunca negligenciemos a nossa vida espiritual, que nós recorramos a Deus concretamente, como está na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que diariamente nós recorramos a Deus para pedir o pão nosso de cada dia, e também que nós nunca deixemos de buscar a verdade, no sentido amplo da palavra, mas também no sentido concreto, cotidiano, né? Buscar a verdade, buscar Cristo na vida interior, né? Na oração, no estudo, concretamente, para que nós não apenas conheçamos a verdade, demos, né, a nossa adesão, mudemos de vida, mas permaneçamos na verdade, perseveremos na verdade até o fim, né? Não basta conhecer e aderir à verdade, a gente tem que perseverar até o fim nela, até o último suspiro, para que nós estejamos eternamente com Deus no céu. Então vamos rezar uma Ave Maria, entregar para Nossa Senhora os frutos dessa aula. Aliás, vamos rezar o Ângelus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, concebeu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos: infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos o mistério da encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, à glória da feliz ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.